O Internacional hoje realizou sua última atividade no CT Parque Gigante, já está na concentração para o jogo de amanhã, 9h45 da noite, contra a equipe do Juventude no estádio Beira-Rio. E no vídeo hoje eu quero te trazer todas as informações, todas as boas notícias que a gente tem dos treinos do Internacional, inclusive com tendência de escalação por parte já do técnico Eduardo Cudê. Também quero te trazer alguns relatos e alguns bastidores de um pacto ou de um acordo que foi feito entre a direção do Internacional e os jogadores para essa fase final de primeiro semestre que se encaminha, né, nas finais do Campeonato Gaúcho e início de outras competições que o Inter vai ter, mas calma que eu quero te contar todos os bastidores no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Bom dia, Colorados! Chegando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, de inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem aqui, ó, Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações aqui sobre o Internacional no dia de hoje aqui do Inter. Última atividade no CT Parque Gigante antes do confronto contra a equipe do Juventude amanhã 9h45 da noite, com expectativa de 40 mil torcedores, todos os ingressos da área do Internacional, né, a famosa área livre, já vendido. Resta apenas ingressos na Coração do Gigante e também na torcida visitante, tá? Mas falando exatamente sobre, primeiro, os problemas do técnico Eduardo Cudê, que não tem à disposição o goleiro Sérgio Rocher, mas eu quero te trazer uma boa notícia sobre ele logo mais. Não, a princípio também, até o momento não saiu a lista de relacionados no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas também não deve ter Igor Gomes e Lucas Alário, que segue na Argentina. E aí eu quero trazer as duas principais informações do dia de hoje e que a gente trata com uma muito boa notícia, que é sobre Ener Valencia, que ontem já tinha feito trabalhos em volta do gramado, não tinha treinado com a equipe, mas teve um avanço muito importante no tratamento dele do tornozelo direito e deve estar à disposição do técnico Eduardo Cudê para o jogo contra o Juventude. E aí fica a dúvida. Primeiro, quantos minutos o Valencia tem condição de jogar? E segundo, se ele começa entre os titulares ou se ele, por exemplo, entra numa segunda etapa. Essa seria, por exemplo, uma segunda questão. Eu quero te falar primeiro sobre o time que o técnico Eduardo Cudê vem treinando durante toda essa semana, que é um time que eu acho que quase todo mundo já conhece, com o Antony no gol, Busso na lateral direita, Vitão, Mercado e René. Aí o meio de campo com Arangues e Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, na frente Alan Patrick e Luca. O Luca foi um jogador que treinou durante toda a semana entre os titulares como camisa 9 do Inter. O Ricardo Matias, jogador de 17 anos das categorias de base do Inter, também treinou durante toda essa semana com os profissionais e também é um cara que pode ser relacionado para esse jogo. Óbvio, a tendência é que o Ener Valencia jogue, o Inter tem essa confiança, tanto que o Inter não descartou o Ener Valencia, né, ao contrário, por exemplo, do Alário, onde o Inter já falou que não tinha condições de jogo. O Valencia numa situação bem diferente, o Inter acredita que terá Ener Valencia no jogo contra o Juventude, e aí vai a grande dúvida, se é ele iniciando o jogo e saindo, por exemplo, no intervalo, ou com 15, 20 minutos do segundo tempo para a entrada do Luca, ou se é um jogador que vai entrar, por exemplo, só no segundo tempo. Essa é a dúvida de momento. Que o Ener Valencia vai ser relacionado, isso é 90% de certeza. Agora a dúvida é se ele inicia o jogo ou se entra no segundo tempo, tá bom? Sobre Sérgio Rocher, treinou normalmente nas últimas 4 atividades, treinou com os demais jogadores ontem, inclusive na atividade em coletivo, vem treinando normal com os demais goleiros, fazendo as quedas normal, até mesmo na região onde ele tinha um problema, né, na costela, né, uma fissura na costela, treino normal em todos os momentos e é um cara que sim deve estar à disposição do técnico Eduardo Cudê para não ainda para o jogo contra o Juventude, mas para as finais do Campeonato Gaúcho, isso obviamente caso o Inter avance, e também deve estar à disposição para o jogo da estreia do Inter na Comebol Sul-Americana, que é contra o Belgrano na próxima semana, né, sem ser agora a Semana Santa, mas na outra o Inter já joga lá na Argentina, em Córdoba, lá no estádio Mário Kempes, tá? Agora eu quero te trazer alguns bastidores e alguns relatos do bastidores dessa semana do Inter, e eu quero te falar sobre o pacto que foi feito entre a direção do Internacional, né, a comissão técnica e o grupo de jogadores. Primeiro que o Inter tá numa pressão danada para esse jogo contra o Juventude, né? A pressão é muito mais do Inter do que propriamente do Juventude, né, que joga, né, pelo empate, aí podendo levar a decisão a pênaltis, ou joga por uma vitória simples no estádio de Beira-Rio. Então o Inter tem aí um adversário primeiro de Série A, né? O Juventude nessa temporada tá na Série A do Campeonato Brasileiro,
e vai ser um adversário bem complicado. Se o Inter é eliminado, por exemplo, amanhã na segunda-feira, já começa novamente um ambiente conturbado. Até agora o Inter tá em lua de mel com a torcida, mais de 142 mil sócios, mas se o Inter for eliminado amanhã contra o Juventude, a situação já começa a complicar, né? Mais um ano sem o Inter, sem o Campeonato Gaúcho, já inicia a pré-temporada ali, né? Sul-Americana e Campeonato Brasileiro já numa pressão enorme. Então o Inter quer evitar esse tipo de situação. Até por isso o Inter fez essa conversa, houve esta reunião de todas as pessoas do Internacional, né? Direção, comissão e jogadores, olha, para classificação contra o Juventude e também para o Inter ganhar esse Campeonato Gaúcho, que é algo que o Inter já não consegue há muito tempo, desde 2016. Então está tendo, né, esse pacto, entre aspas, no vestiário, essa conversa que teve, né, principalmente antes de começar os treinos, aquela famosa rodinha que a gente percebe antes dos treinos, onde teve todo mundo presente e todo mundo ali se juntando primeiro para conseguir, né, e focado para conseguir essa classificação contra a equipe do Juventude, que é muito importante para o Inter, mas além disso, né, também para as finais do Gauchão, que possivelmente deve ser contra o Grêmio, né, a gente não está ainda confirmado, o Grêmio ainda faz um jogo na terça-feira na Arena do Grêmio contra a equipe do Caxias, mas nesse momento é a tendência que o Inter tenha, né, um clássico Grenal, mas o Inter também está focado para essa situação e também, obviamente, para o início da Sul-Americana, que é importante para o Inter, né, que também é um título relevante, um título que dá ponto no ranking da Comebol, que, querendo ou não, classifica, por exemplo, o Mundial, não para esse próximo, mas para daqui 4 anos já é algo importante para o Inter pensando no ranking da Comebol, tá? Outra situação também que eu quero te trazer, aí saindo completamente desse jogo contra o Juventude, é sobre Borré, que venceu nesse fim de semana, né, na verdade nessa última sexta-feira, ainda contra a equipe da Espanha, vitória por 1-0, o Borré entrou no segundo tempo, entrou ali por volta dos 31 minutos do segundo tempo, a Colômbia que ainda faz mais um amistoso ainda no meio dessa semana, ainda lá fora, e o Borré, após isso, retorna para o Internacional, vai estar à disposição do técnico Eduardo Cudê para a estreia da Sul-Americana, não só ele, como o Fernando, como o Thiago Maia e também como o Alexandre Bernabé. Inclusive a tendência é que esses 4 jogadores sejam titulares, caso o Inter avance contra o Juventude, porque daí, né, o Inter vai ter a final do Campeonato Gaúcho, né, contra o Grêmio, possivelmente. Após isso tem essa estreia norte-americana, onde o Inter vai poupar, né, vai colocar esses jogadores que estão à disposição para o Gauchão, mais atletas do banco de reservas, porque daí no outro fim de semana aí sim tem a grande final no estádio Beira-Rio, caso o Inter avance, né, porque já está confirmado que a final é no Beira-Rio, caso o Inter passar do Juventude, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, inscreva no canal e ativa aqui também o sininho de notificações e já faça a pergunta: se tu gostaria de ter Ener Valencia iniciando o jogo e ali saindo com 15, 20 minutos, ou se tu gostaria, por exemplo, de ter Ener Valencia entrando num segundo tempo. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Então um grande abraço a vocês, volto logo mais com novas informações. Um grande abraço, valeu, falou e fui!